Então vamos lá, Rafa, nós estamos falando, né, como que é feito esse controle econômico. Aqui, na ferramenta que a Tecplane usa, nós chamamos de plataforma, né, plataforma econômica. O que que é essa Uhum, plataforma econômica? A gente pega o orçamento, né, o orçamento da obra controlada, na própria EAP, né, que vem esse orçamento, no próprio itemização ali. A gente só faz essa estruturação, né, colocamos ela aqui, ó, nessa coluna BK a BP. Então, assim, a gente uhum. tem o código do serviço, nós temos a descrição do serviço e a gente tem o valor total, né? A gente tem um quantitativo, valor unitário e valor total. Aqui, para o Uhum. nosso exemplo, eu fechei aqui o quantitativo, valor unitário, para não ficar muito poluído aqui a nossa imagem. Legal, Então, mas assim, então ou seja, eu tenho a base orçamentária aí, ou seja, a minha referência está aí nessas três colunas. aqui sua referência, exatamente. Né? A gente está Né? trabalhando sempre percorrendo essa referência. Então, legal. Uhum. Nós temos nosso orçamento do campo esquerdo. Então, no campo direito, vai ser a parte do controle dos custos incorridos na obra. Então, essa Uhum. primeira coluna, a gente chama de custos apropriados. Custos apropriados são custos que têm nota fiscal. Eu vou explicar depois a diferença do apropriado para o comprometido, né? Então, assim, todas as notas Uhum. de material ou de serviço que chegam na obra, que foram aplicadas ou não, são custos que nós vamos colocar ele no campo apropriado. Sim, sim. A próxima coluna aqui, a nossa coluna de estoque, que eu falei a importância do estoque. Então, por exemplo, se a gente chega e Uhum. compra metade do piso da obra, né? Normalmente a gente compra com uma certa antecedência, 3, 2 meses. Esse Uhum. material ele vai entrar para a gente como um custo gasto, né? Vai ter um custo apropriado, só que ele não vai estar aplicado no campo. Então, esse material ele tem que estar no estoque. E o estoque, economicamente fala, não é um simplesmente estoque físico. Tem lá 3 pallets de piso, entendeu? É um estoque financeiro, né? Uhum. Tem lá Sim. 30 mil, 40 mil de piso. Uhum. Ou seja, é o valor daquele patrimônio ali não aplicado, né? Exatamente, exatamente. Tá. Essa terceira coluna a gente chama de comprometimento. Cara, o que que é comprometimento? Comprometimento é serviço, normalmente é custo de serviço, que você mediu no campo, mas você não pagou. Então, assim, pode ser algum trabalho de gesso que você foi Uhum. ali no final do mês, mediu 3 andares de gesso. Só que a obra, ali para fazer a medição do empreiteiro, a obra ela faz medição em dias diferentes que o controller faz. Então, por exemplo, a obra faz a medição no dia 20 e o controller faz a medição no dia 30. Então, tem 10 dias, esses 10 dias perdidos aí, que eles não são contabilizados custos. Esse Uhum. custo, a gente coloca ele no comprometimento. É um compromisso que você tem, que ainda não foi gerado nota, mas você sabe que é um custo que você tem que pagar. Então, Ou seja, eu já. para evitar dar uma falsa economia, a gente já Uhum. compromete esses 10 dias de trabalho, Sim, entendi. entendeu? Cara, É o custo real é uma aritmética que envolve essas três primeiras essas colunas, né? Apropriado, estoque e comprometimento, né? isso aí. Como que a gente faz aqui a conta do custo real, né? O que que é o custo real? Custo real é o apropriado, tudo que tem nota, mais o comprometido, né, os seus compromissados a serem pagos, menos o estoque. O estoque aqui, ele entra Uhum. negativo, porque ele já é um custo que está apropriado, entendeu? Ele é um Sim, custo ele que já entrou na entrou, lista do apropriado, só que como ele não virou obra, né? Como ele não eu se tenho, transformou eu numa tenho que obra dar saída realizada, ele nele. está parado lá, eu tenho que abatê-lo, né? Exatamente.
Beleza. O avanço, cara. Cara, avanço, isso aí é um ponto importante também aqui no nosso controle econômico, Sim. né? Então, nós já falamos de Uhum. dois: sobre o orçamento, Uhum. sobre o controle dos nossos custos, e agora tem um Uhum. avanço orçamentário. Esse avanço orçamentário, ele pode jogar a sua análise econômica no buraco, se você fizer um avanço errado. O que é o avanço? Um dia, no final do mês ou no início do mês, o controller Uhum. vai, sobe a obra, anotando em que pavimento, em que estado está cada atividade. Então, aqui, ó, nós estamos aqui com a tela aberta no item de alvenaria, exemplo de Uhum. alvenaria. Ali, nós chegamos ali no mês de setembro, subimos a obra, a alvenaria de um prédio de 10 andares estava no oitavo andar, né? Então, você tem ali 80% da sua obra de alvenaria concluída. Então, Entendi. em tese, você deveria ter gasto 80% do seu orçamento. Então, assim, você está avançando 80% do seu orçamento. Então, esse Uhum. avanço aqui, o que ele é? É a sua medição multiplicado pelo seu orçamento. É o quanto que Sim, você sim. andou até aquele mês, o quanto que você produziu versus o seu custo Aham. orçado. É o custo que você tem a Ou seja, gastar. é um avanço físico normal, percentual, que a gente conhece do projeto, Aham, né? Eu sim, avanço percentualmente para os itens, só que em vez de eu trazer nessa coluna os percentuais, eu estou trazendo o valor agregado em relação ao orçamento, né? perfeito, Rafa. Ou seja, eu pego, sei lá, um item que eu tenho avançado 50%, eu vou lá e quanto que é 50% do previsto em orçamento, né? Então, ou seja, até onde eu estou com aquele serviço, quanto deveria ter me custado até aquele ponto, né? Ou seja, até onde eu avancei com aquele item, quanto que deveria ter custado aquele item, quanto deveria ter me custado aquele item, né? E é a Exatamente. grande informação a se obter, assim, né? É esta e o apropriado, né? E os custos e o custo real, na verdade, né? Uhum. Porque é aí que se dá a grande a comparação aí, né? Se eu tenho um custo real, né? Ou seja, na realidade, quanto está me custando, maior do que esse valor avançado, né? Ou seja, quando deveria ter me custado, então, uma notícia pela frente, né? Ou seja, sua obra, então, por exemplo, aquele determinado serviço está ficando mais caro que o previsto, né? E é interessante que é importante todo mundo note o seguinte, que é uma fotografia do momento, né? Isso. Então, por exemplo, nós estamos fechando hoje, dia 15 do 10. Vamos supor que a gente, no final do mês agora, a gente vai lá, igual o Thiago falou, vai o controle, apura o avanço físico do final do mês, né? Apura os custos incorridos acumulados até o final daquele mês. Então, essa comparação se dá acumulada, né? E se dá essa comparação aí é, entre quanto deveria ter gastado até aquilo, para aquilo que foi produzido, quanto deveria ter custado, versus quanto custou, né? E cruza-se esse custo real com esse custo avançado, né? Esse avanço aí. E gera o índice. Você podia falar para a gente sobre o índice, França? Legal, então vamos lá. Então, esse índice, a gente chama ele de nome de IPEC, que significa Índice de Performance Econômica, né? Assim, a matemática desse item é o custo real dividido sobre o avanço orçamentário. Então, acontece, pegando o exemplo aqui, paredes, o item 7, nós gastamos até o final aqui de setembro 2.276.000. Sim. Só que nós avançamos, né, medição feita na obra, 2.500.000. Então, Uhum. assim, o custo real dividido pelo avanço está dando aqui uma performance, né, um impact de 0,90. Então, o que, Uhum. que esse IPEC aqui quer dizer para a gente? Hoje, né, retrato de hoje, a nossa atividade, paredes e fechamentos, está economizando 10% do orçamento. Sim. Quer dizer que até o final da obra nós vamos economizar 10% do orçamento? Não.
né? É um Não, retrato é igual eu falei, é um retrato do do momento. Nós momento. estamos chegando até o final deste mês apurado com essa performance, Exatamente. né? Hoje a gente tem 10% de economia, que representa aqui um desvio de 245.300. Então, assim, até o Uhum. momento, você tem 10% de economia. Essa economia Sim. pode se manter ou pode acontecer algum evento que pode comer a sua economia ou você pode economizar ainda mais.